Bom, a mecânica clássica, ela é o movimento dos corpos macroscópicos, os corpos que estão no nosso tamanho, né? E com velocidade baixa, né? Com velocidade muito alta vai para a mecânica relativista, com tamanho muito pequeno, nível subatômico, mecânica quântica. Então, o que é a mecânica clássica? Um estudo do movimento dos corpos materiais macroscópicos, né? Macroscópicos quer dizer que a gente não precisa de um microscópio para olhar. São compatíveis com o nosso tamanho em baixas velocidades, tá? Então é isso que a gente estuda na mecânica clássica. Por que essa divisão? Quando eu faço cinemática, que é a primeira coisa que a gente vai ver, eu trabalho simplesmente com uma descrição dos movimentos. Eu não tenho preocupação nenhuma com as causas desses movimentos. Então, é uma descrição pura e simplesmente desses movimentos. E quando eu vou estudar dinâmica, aí sim, aqui eu tenho uma mudança grande, porque aí a gente passa a estudar as causas dos movimentos. Na dinâmica é onde a gente tem contato aí com as leis de Newton e depois aí com o conceito de energia, etc, bem junto com a dinâmica. A cinemática é meramente uma descrição aí do que ocorre, né? Vocês tiveram aula de física no ensino médio? Como é que foi esse contato aí de vocês com a física lá do colégio? Ah, o meu foi bem da hora. É, isso é O meu raro, foi né? meio A maioria Eu peculiar. tem. também. No meu terceiro ano do ensino médio, a gente não teve professor na nossa escola, a gente ficou o ano inteiro sem professor de física no terceiro ano. Então você não viu nada de eletricidade, não viu nada de ótica. Nada. A única coisa que eu vi foi no curso que eu estou fazendo de TI. Daí eu vi circuitos, um pouco de ampere, sobre as leis Tá. de Newton que precisa e só o básico mesmo. Tá. Infelizmente, a física no ensino médio é um tremendo problema. Tá? A maior dificuldade que eu vejo nessa física que a gente vai ver aqui, nessa fase inicial, é a questão da linguagem. Tá? Vamos falar um pouco sobre linguagem, porque é um dos grandes problemas aí do ensino de física. Tá? Se eu uso a língua portuguesa para descrever alguma coisa, eu conto toda uma história, né? E vocês têm alguma familiaridade com isso e conseguem ler ou ouvir uma narrativa e imaginar alguma coisa acontecendo, visualizar alguma coisa, né? Quando eu vou trabalhar com física, tá? Aí a linguagem que eu preciso usar para isso é a matemática. E aí junta o problema de não conhecer bem os conceitos de física e de ter algumas dificuldades na matemática. E essas duas coisas são bastante interligadas porque a matemática é a linguagem para a física. E a dificuldade que vocês vão ter é de enxergar alguma coisa e conseguir dar a descrição matemática disso, ou, a partir da descrição matemática, chegar na interpretação de um movimento. Vou dar alguns exemplos, não se assustem, claro, coisas que a gente vai ver ao longo do semestre. Tá? Se eu conto uma historinha para vocês, olha, tem um prédio com uma altura de uns 50 metros em relação ao solo, né? E alguém chegou aqui
né? Pegou um objeto bem pequeno, esse objeto estava parado, deixou o objeto caiu até atingir o solo. Puxado para baixo só pela terra, tá? O objeto chegou aqui embaixo, bateu no piso, ficou, né, grudado lá no chão. E isso aconteceu de tal maneira que eu posso desprezar a aceleração gravitacional, o atrito entre o objeto e o ar. Legal, tem toda uma historinha aqui. Como é que a gente faria isso na física, né, com a linguagem matemática? Bom, se eu coloco a origem de um sistema de coordenadas aqui embaixo, convenciono que para cima é positivo, e vou observar esse movimento a partir da visão de alguém que está aqui nessa origem, esse observador super charmoso aqui. Tá? Como é que esse cara me descreve tudo isso que eu falei? Ele me daria a seguinte resposta, ó. Caramba, professor, um cara daquele ali consegue fazer essa resposta? Eu tô no salvo então, hein? Consegue. O que ele me disse aqui? Ele me disse o seguinte, ó, do meu ponto de vista, né, de quem está aqui, a posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual a 50 menos 5 vezes t ao quadrado, por quê? Quando ele começou a observar o objeto lá em cima, que o objeto estava parado, qual era a posição dele? 50 metros acima dele. Tá? E à medida que o tempo foi passando, o objeto foi se aproximando dele até chegar na posição zero. E a velocidade do objeto, ela foi aumentando na razão de 10 metros por segundo em cada segundo. Aceleração da gravidade, a gente está arredondando aqui, né, do 9,8 metros por segundo ao quadrado para 10. Então, o objeto caiu com essa aceleração até atingir o solo. Qual é a dificuldade muito grande que vocês costumam ter? É ver isso aqui e saber que isso corresponde a isso aqui, e também o oposto, né? Olhar para uma equação como essa e saber que é um movimento desse tipo que está ocorrendo. Então, nas primeiras semanas de aula, uma das coisas que a gente vai trabalhar bastante aí na cinemática é essa questão de ler um texto e chegar, né, na descrição matemática dele, e o oposto, tendo a descrição matemática, saber que o movimento foi de tal tipo. Isso é uma coisa assim, que vocês vão ter que aprender e que é importante não só para o estudo da física, né, mas para toda a formação do engenheiro, porque o engenheiro tem que conseguir transformar em equações matemáticas aquilo que ele vai fazer, e vice-versa, né? Dada algumas equações matemáticas, entender o fenômeno que está acontecendo ali. Isso aí vale para todas as disciplinas de um curso da área de exatas, e a gente acaba trabalhando essa questão lá na Física 1 e Física 2 e Física 3. Física 3, ela tem um componente um pouquinho mais complicado, porque na Física 1 e na Física 2, como a gente vai trabalhar com coisas que são visíveis a olho nu, a gente pode desenhar, passar alguns vídeos, etc. Se você imagina aí o que está acontecendo, né? Consegue visualizar. Quando a gente vai para a eletricidade, isso fica um pouco mais complicado porque não é visível, né? Você percebe os efeitos da eletricidade, o equipamento funciona ou não funciona, você pode fazer medidas dentro de um circuito elétrico, mas você não vê eletricidade fluindo, né? E, em geral, você não sente. Aliás, quando a pessoa sente a eletricidade fluindo, é bem desagradável, né? Porque o cara levou um tremendo choque, né? E aí não é muito legal, não. Então, na Física 3, a dificuldade é um pouco maior por conta disso. Na Física 1 e Física 2, a gente tem fenômenos que são fáceis de serem visualizados ou de serem imaginados, ou até mesmo de serem observados aí no cotidiano de cada um de vocês, tá?
Alguma pergunta sobre o que a gente vai ver nesse primeiro semestre? Podem falar, viu? Acho que a Nada? princípio não. Acho que não. Não? Tá. Por Vou enquanto, falar um pouco sobre, vou falar sobre como nós vamos trabalhar. A gente vai ter as aulas aqui pelo Teams, tá? Eu vou usar alguns recursos dentro do Teams para tornar essas aulas mais interessantes, para ajudar, né, vocês a entender melhor. Um deles é essa lousa, que, como as aulas são gravadas, eu também posso ir fazendo os prints dessas telas, vocês vão tendo acesso a elas, tá? Então não precisam se preocupar muito em ficar fazendo a gravação aí, vocês vão ter acesso a elas. Todas as minhas aulas vão ser divididas da seguinte maneira. Uma primeira parte, uma exposição do assunto, tá? Exposição da matéria, do dia, que eu não vou me estender tanto, eu não pretendo levar isso além de 20 a 30 minutos, a exceção quando for muito necessário. Depois dessa exposição, aqui normalmente eu vou usar um conjunto de coisas, mais slides, vídeos, etc. Tá? Depois, vocês vão fazer um conjunto de exercícios, que eu chamo aqui de exercícios de fixação, atividades. Tá? E na sequência, eu vou corrigir essas atividades com vocês. Tá? Então, a ideia é que vocês tenham contato com o assunto, vejam se entenderam ou não, ou se ficaram com muitas dúvidas, e depois esclareçam as dúvidas. Tá? Para quem perder, eventualmente, se não conseguiu assistir uma aula, ou porque ficou sem internet, ou porque naquele dia você teve algum problema, tudo bem, esses exercícios eles ficam abertos até o final da semana, tá? Então eles ficam todos lá disponíveis para vocês, ok? Vou mostrar um pouco como é que eu estou configurando a equipe Teams para que vocês consigam se situar dentro dessa ferramenta que eu considero excelente, muito boa. Espero que vocês estejam gostando aí da experiência em usar o Teams, tá? Vocês devem ter aí algumas equipes, espero que não tenha esse mar de equipes que eu tenho aqui, mas não se assustem. Vocês devem localizar aí Engenharia Civil Física 1. Clicando aqui, o que vocês vão ter? Vocês vão observar o seguinte, aqui eu vou criando canais. Tá? Isso aqui não está aparecendo? Não. Tá na tela do whiteboard. Tá, ele deu uma travada. Então, deixa eu descompartilhar e compartilhar. Vamos lá. Agora, foi? foi. Então, quando vocês entrarem no Teams de vocês, provavelmente vocês estão com fundo branco. Quem quiser pode depois alterar para esse fundo preto, tanto faz. Vocês devem ter um número de equipes. Deve aparecer para vocês as equipes que vocês têm aula só. Se estiver faltando alguma, depois me avisem. E aí, uma delas, vocês vão localizar aqui. Esse cara sou eu. Tá? Entrando na equipe, como é que está estruturada essa área aqui da Física 1? Aqui no canto, vocês vão ter os canais. Tá? Cinemática, primeiro canal que a gente vai trabalhar, grandezas físicas, que é uma coisa bem introdutória. Depois a gente vai trabalhar a cinemática da partícula. Depois vai aparecer aqui dinâmica, depois vai aparecer corpo rígido. Então, vocês vão ter aí uma navegação pelos canais. Canal geral, mais os canais dos assuntos, tá? Para não ficar tudo misturado. Precisou falar comigo durante a semana, fora da aula, você pode vir aqui nesse chat geral e mandar uma mensagem, tá? Puxa uma nova conversa e dá um oi, e aí todo mundo vê isso aqui, tá?
Aqui em cima, estamos ainda no canal geral, tá? Vocês vão ter acesso aos trabalhos, que são as atividades que vocês vão fazer, uma por aula, e vocês vão ter acesso ao canal no YouTube, que eu mantenho. Tá? Nesse canal vocês têm muitos assuntos aqui nessa playlist Mecânica Clássica. Tá? Tem outras playlists também, mas o essencial para vocês vai estar aqui nessa Mecânica Clássica. E os resumos das nossas aulas também vão sendo inseridos aqui, sempre nessa playlist de mecânica, tá? Aqui, MS Teams, vocês têm alguns vídeos que eu fiz também sobre como acessar, como usar o Teams, você pode ter alguma dúvida nisso. E uma outra opção para assistir os vídeos das aulas anteriores é o sistema nativo da Microsoft, que é esse Stream, que é parecido com o YouTube, mas ele é fechado só para o que vem do Teams, tá? Então, são 3 opções aí que vocês vão ter para ver vídeos e ver o próprio resumo da aula de vocês. Vocês podem também se inscrever no canal, serão muito bem-vindos, tá? Vamos falar aqui sobre os trabalhos. Ó. Quando vocês clicarem aqui em trabalhos, vocês vão ver o que tiver disponível para vocês. Vocês não estão vendo ainda nenhum desses 3, porque eles estão programados para as próximas aulas. Vocês vão ver só o diagnóstico 1, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Clicando nele, vocês vão enxergar não assim, mas assim. Tá? Diagnóstico, clicou aqui, ele vai abrir uma janela. E aí quem tiver no computador vai enxergar essa janela assim, quem tiver no celular vai enxergar essa janela assim. Dá para fazer aí dos 2 jeitos, tá? Então toda aula vai surgir aqui um trabalho para vocês fazerem, tá? Não precisam ficar com medo de inserir o trabalho, etc., porque ele aparece vinculado a cada um de vocês, né? Eu vejo por aqui, se alguém já tivesse enviado, apareceria aqui entregue, e clicando aqui eu veria o que cada um de vocês enviou, tá? Dúvidas sobre esse canal geral, gente? Exemplo, eu preciso sair e eu tô com o diagnóstico preliminar aberto. Tipo, eu posso sair normal? Pode sair normal, porque a gente não começou a fazer ainda. Beleza. Tá? Os demais canais, o que vão ter neles? Você vai entrar aqui, vamos entrar, por exemplo, no canal que a gente vai usar na próxima aula, Grandezas Físicas, tá? Aqui vão ter as postagens que rolarem no chat dessa matéria. E aqui em arquivos, vocês vão ter acesso ao que eu for postando para vocês. Por exemplo, aqui já tem um PDF do slide que eu vou usar na semana que vem. Tá? Vocês podem acessar ele online ou podem fazer o download, tá? Para assistir. Se clicar, ele vai abrir online. Vai estar aí o PDF do que a gente vai ver na próxima aula. Tá tudo aqui já, tá? Quem quiser fazer o download, clica aqui nos 3 pontinhos e dá um baixar, ou simplesmente marca ele, vem aqui em baixar, você vai poder trazer uma cópia dele para o seu computador, tá? Aí nas semanas, claro que aqui, o que for discutido na aula, as imagens das lousas, etc., todos vão aparecer aqui para essa aula. Aí depois a gente vai para cinemática. Tudo que for de cinemática vai entrar aqui nos arquivos desse tópico. Já tem 2 para vocês verem. A aula de movimento retilíneo uniforme e de movimento retilíneo uniformemente variada, né? Então, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, já tem aí o material que vocês vão poder usar, e é o que eu vou usar durante as aulas também, tá? Então, vocês vão ter dentro da equipe todas as atividades e todo o material que vocês vão precisar para fazer
aí os exercícios para tirar dúvidas e também para rever os vídeos das aulas, tá? A maneira mais fácil de acessar as aulas. O pessoal fica mandando link, etc. Eu já cansei de falar que Teams não é para mandar link. O jeito fácil é o seguinte, quando eu marco a aula, ela vai aparecer no calendário de vocês. Tá? Então, aqui, como eu estou coordenando essa questão do Teams, eu tenho um monte de aulas aparecendo. Tá? Vocês devem ter 2 aulas por dia, então deveria aparecer para vocês só assim. Tá? A aula de física. Hoje, por exemplo, vocês devem ter física 1 ou química 1, né? Um ou outro, vão aparecer as duas, porque uma semana vocês têm aula com um grupo, outra com outro. E aqui embaixo, a física 1. Como é que faz para entrar? Se você clicar na aula, você vai ter essa opção de ingressar. De editar não, porque vocês não têm autonomia para isso. Quando estiver próximo do horário da aula, para ir direto, rapidinho, você clica em ingressar. Tá? Não está aparecendo para mim. Vou ingressar aqui, por quê? Porque eu estou nessa reunião. Se eu quisesse pular aqui para essa aula de Química Teoria, eu iria clicar aqui e ia cair direto dentro da reunião. Tá? Então, a ideia de usar o Teams é que vocês acessem todas as aulas pelo calendário. Não precisa ficar dependendo aí de link do dia, etc., porque é um negócio assim, bem incômodo, bem complicado e muito chato também, né? Então, voltando aqui, né, vocês vão ter aí, então, a aula expositiva e os slides vocês vão sempre encontrá-los lá na área, né, de arquivos, tá? Quando tiver vídeo também vai ter links por lá. A gravação da aula vocês vão encontrar lá também, tá? Os exercícios na área de trabalhos, tá? E as correções vocês também vão encontrar no meio dos vídeos, tá? Porque eu sempre gravo essas correções e vou colocando por lá, tá ok? O que eu quero que vocês façam agora? Eu costumo fazer na primeira aula, eu quero sempre saber em que pé a turma está, né? Especialmente como é uma turma com a qual eu nunca tive contato, vocês nunca foram meus alunos aí em outra disciplina, né? Vocês estão chegando na universidade agora. Eu gostaria que vocês viessem aqui na área de trabalhos e fizessem essa diagnóstico preliminar, que é um conjunto de atividades. Isso não vai valer nota, ninguém precisa ficar preocupado com isso aqui, tá? É um conjunto de atividades para que eu saiba em que pé estamos, né? Como é que vocês estão em termos de mecânica do dia a dia, algumas perguntinhas, algumas com cálculo, outras não. Depois, na hora que vocês derem um avançar, tá? Vocês vão responder essas perguntas, vão ver algumas perguntas de matemática, tá? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês tentem fazer isso, não precisa ficar preocupado com nota nem com resultado. Eu não vou mostrar o resultado de um para o outro, tá? Eu só vou olhar estatisticamente. E, na sequência, eu vou fazer essa lista com vocês, tirando as dúvidas, tá? Então, mãos à obra. Eu acho que 15, 20 minutos é suficiente para vocês fazerem isso. Se não for, me avisem que eu vou... eu vou controlando aqui o tempo que vocês vão precisar, tá bom? Enquanto isso, podem perguntar, podem tirar dúvidas, fiquem à vontade. Eu vou interromper a primeira bateria de exercícios, né? Fala de coisas do dia a dia e a ideia é saber o quanto que vocês conseguem levar aí para as observações da vida cotidiana aquilo que vocês já estudaram ou
espero que tenham estudado no ensino médio, né? Então, olha só, a primeira situação colocada é: você está dentro de um carro. Esse carro está se deslocando em linha reta e com velocidade constante. Tudo que está dentro do carro, você, algum objeto que esteja no seu colo, enfim, todos os objetos dentro do carro estão nessa mesma velocidade. Tá? Quando o motorista freia, o que acontece? Ele imprime aí uma desaceleração ao automóvel e todo o restante que está dentro do carro, que não é preso no carro propriamente, tende a continuar em movimento. Se você estiver em pé dentro de um ônibus, isso é mais perceptível, né? Quando o ônibus freia, você tende a ir para frente, você tem que se segurar em algum lugar para que isso não ocorra. E no caso do automóvel, para a gente não ter que usar aí o banco do carro ou o painel, ou o que é pior ainda, o vidro do carro, né? Isso causava bastante acidente. A gente fica preso num cinto de segurança que está preso ao carro. Então, é a ação do cinto de segurança que não nos deixa, né, continuar em movimento com velocidade constante. Tá? Então, as possibilidades aqui, vamos ver quantos acertaram. Essa primeira questão, 7 foram na segunda e só 2 na última, a maioria foi na correta, tá? Vamos focar nessa segunda e na última, que deixou dúvidas em alguns. A segunda possibilidade é: quando o automóvel é freado, a tendência do corpo prosseguir em movimento acelerado. Aqui está errado, porque o corpo não está em movimento acelerado, ele está em movimento com velocidade constante, tá? Isso só não ocorreu porque o cinto realizou uma força contrária. Então, quem marcou a segunda acabou bobeando, o movimento não é acelerado, tá? E a última, quando o automóvel é freado, a tendência do corpo ser acelerado pelo carro, não. Não é, porque ele tende a permanecer em movimento. Você pode testar e ficar em pé dentro de um ônibus, quando o ônibus freia, ver o que acontece, né? O exercício número 2 é um exercício que fala aí de alguma dúvida, gente? Desculpa, nesse primeiro? Não, professor. Não. No segundo, a gente considera 10 segundos de movimento com aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando que o objeto estava inicialmente em repouso, qual vai ser a velocidade desse objeto no final de 10 segundos? Aqui tem duas coisas que poderiam ser feitas. Deixa eu ver quantos acertaram o segundo. Pouca gente acertou. Muita gente caiu aqui no 20, então vamos fazer isso com um pouco mais de calma. Legal. O objeto, só para a gente ver os dados, ó, vai se deslocar por 10 segundos partindo do repouso e com esta aceleração, tá? Então, a velocidade inicial do objeto era 0. Ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e ele vai se deslocar ao longo aí de 10 segundos. Então, vamos colocar aqui velocidade, tempo em segundos e a velocidade medida em metros por segundo, tá? A aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado significa o quê? Uma variação de velocidade, tá, de 2 metros por segundo a cada segundo. Então, a velocidade do movimento é a velocidade anterior mais a aceleração vezes o tempo. Então, vamos construir isso numericamente aqui, que eu não quero trabalhar essas equações por enquanto, tá? Então, segundo 0, objeto parado.
Um segundo depois, a velocidade dele aumentou para 2, porque ela aumenta de 2 metros por segundo em cada segundo. 2 segundos depois, ela foi para 4. 3 segundos, 6. 4 segundos, 8. 5 segundos, 10. 6 segundos, 12. 7 segundos, 14. 8. 16. A lousa é bem mais prática que a lousa da sala de aula, né? Porque eu posso encurtar ela, aumentar. 9 segundos sobe para 18 e 10 segundos sobe para 20. E aí muita gente caiu nesse 20 e não percebeu que é metros por segundo. E a resposta lá está em quilômetros por hora. Tá? Como é que a gente faz a correção de velocidade de 10 segundos igual a 20 metros por segundo para quilômetro por hora? Quilômetro por hora. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. 1 hora tem 60 minutos, que por sua vez tem 60 segundos. Então aqui nós estamos falando de dividido por 3.600. Ou ainda, quilômetro por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Ou ao contrário, 1 metro por segundo vai ser igual a 3,6 quilômetros por hora. E aí é que vem o resultado, né? A velocidade, então, é igual a 20 metros por segundo, logo 20 vezes 3,6 km por hora, o que dá 72 km por hora. Era a resposta correta aí do segundo exercício. Ok, fácil, mais ou menos. Mais ou menos. Não sabia aplicar o finalzinho da conversão. Por isso que a gente vai bater nessa tecla na semana que vem, lá no Grandezas e Unidades, tá? Deixa eu só ir salvando aqui para não perder as telas. Ok. Pouca gente acertou isso, então a próxima aula eu já sei, vocês veem como é que é importante o diagnóstico. Na próxima aula eu quero devagar nisso aqui. Isso aqui era a mesma coisa, tá? Um corredor consegue cobrir a distância de 100 metros em 10 segundos. Eu adoraria, mas não sou. Isso significa que a velocidade média desenvolvida por ele é de 36, tá? Uma conta agora simples depois de ver essa primeira. Como a gente já sabe dessa relação aqui entre quilômetro e metro, tá aqui, né? Então, como é que ficaria número 3? Se o sujeito percorre 100 metros em 10 segundos, isso significa que ele desenvolve uma velocidade média de 10 metros por segundo. Quem é 1 metro por segundo? 3,6 quilômetros por hora. Então, a velocidade desse corredor é de 36 quilômetros por hora, que era a letra D. Vamos ver quantos acertaram? Número 3. Xiii, pessoal caiu de novo na história do 10 km por hora, viu? Espero que não caiam mais. Número 4 era uma questão bem conceitual, tá? A gente tem aqui um corpo de dimensões expressíveis
ele é abandonado a partir do repouso de uma altura de 30 metros, então ele vai cair em linha reta até chegar no solo, né? A gente está desprezando a resistência do ar, e aí algumas colocações foram feitas sobre esse tipo de movimento. Vamos ler uma por uma? Ó, após colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de mesma intensidade que exerce quando o corpo está apoiado em repouso sobre a superfície, pois a massa do objeto não é alterada pela queda. Ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de intensidade menor. Não pode. Ao colidir com o solo, a superfície exerce sobre o corpo uma força de intensidade maior do que exerce quando o corpo está em repouso sobre ela. Verdadeira. Ao colidir com a superfície, a intensidade é menor, não pode ser, ou a intensidade é igual, não pode ser. Por quê? Vamos lá para a lousa. Quando o objeto está parado, apoiado em cima de uma bancada ou do solo, qualquer objeto, por que esse objeto fica parado? Isso a gente vai ver com muito detalhe em dinâmica, tá? A Terra puxa esse objeto para baixo e ele tende a cair. Essa é a força peso. Na verdade, não é para baixo, é para o centro da Terra, né? Por que esse objeto não cai? Porque a superfície aqui empurra ele para cima com uma força que é chamada de força normal. Essas duas forças estão em equilíbrio, o objeto permanece aí em repouso. Tá. Agora vamos lá para o alto do prédio. O objeto estava aqui, com uma velocidade inicial 0, e ele vai ser puxado pela Terra. Tá? Peso. Vai cair, 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 até chegar no solo. Quando ele chegar no solo, vamos pensar aqui em uma fração de segundos, tá? Numa pequena fração de segundos, vamos colocar em meio segundo, a velocidade do objeto vai da velocidade final dele para 0. Ou seja, ele vai sofrer uma brusca desaceleração. Quem vai desacelerar esse objeto? A superfície, na pancada que ele vai dar nela. A força que essa superfície vai aplicar agora, ela é igual à massa do objeto, mas vezes a desaceleração que ele vai sofrer. E a desaceleração que ele vai sofrer da velocidade da máxima que ele vai atingir aqui para 0, ela é maior do que a aceleração gravitacional terrestre. Tá? Por quê? Ele veio descendo ganhando velocidade e ele atingiu a uma velocidade mais alta. E é por isso que o impacto, quando se deixa um objeto cair do alto de um prédio, por exemplo, você apoia um objeto em cima do solo, nada acontece. Você deixa o objeto cair de uma altura enorme, ele pode rachar o solo, porque o solo não consegue responder sem sofrer alguma fratura a essa desaceleração, tá? Alguma dúvida ainda sobre isso, gente? Não. Aí a quinta pergunta era quase que perguntar a vocês qual é a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton diz que um corpo permanece em equilíbrio quando a soma de todas as forças que atuam sobre ele for 0, tá? Essa é essencialmente a primeira lei de Newton. Vamos ver quantos sabiam qual era a primeira lei de Newton. Quinta, ai que medo. Quase todo mundo. Ah, só 9 erraram. Tudo bem. A gente vai ver isso em dinâmica, tá? E depois a gente tem 5 questões de matemática. Dá tempo de resolver? Acho que dá, né? Dá sim. Tá todo mundo em casa? Vamos lá, então. Questão número 6.
2 vezes, abre parênteses, 48 mais 52, dividido por 50. Quantos acertaram isso, hein? 4. 14 acertaram, 5, 10, 14 erraram. Opa, metade. Pré-cálculo vai ser importante aí nessa turma, viu? Professor, eu acho que não é o 4 que tem que olhar, é o exercício 6. Sei, desculpa. Ah, não, quase todo mundo acertou. Ok, desculpa. Só 1, 2, 3, 4, 5 erraram. Tá. O que vocês precisam pensar quando vem parênteses aí numa expressão como essa? Quando eu faço um cálculo, eu sigo uma coisa chamada regra de precedência. Ou seja, o que eu faço primeiro? Tá? Então, número 1, você vai resolver potências e raízes. Depois, você vai resolver produto, né, multiplicação e divisão. E, por último, soma, subtração. Porém, eu posso inverter ou alterar um pouco uma ordem dessas se eu uso parênteses e colchetes. Nesse caso, 2 vezes 48 mais 52, então, 2 vezes 48 mais 52 dividido por 50. Quanto que isso dá? Então, teoricamente, eu começaria pelas potências. Não tem potência aqui, tudo bem. Eu iria, então, para produto e divisão. Mas eu tenho um parênteses aqui que me diz, faça primeiro o que está entre parênteses. Essa soma, 48 com 52, dá 100. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 100, dividido por 50. E aí, produto e divisão, tanto faz se eu faço primeiro a divisão ou o produto. Se eu fizer o produto, 200 dividido por 50, que é igual a 4. Se eu fizer a primeira divisão, 2 vezes 2, que é igual a 4. Tá? Quase todo mundo acertou, ótimo. Vamos para o número 7. Quem errou ficou com dúvida ainda? Número 7, eu acho que muita gente errou por conta da forma como esse editor me obriga a colocá-lo. 11, 13, 14 pessoas erraram esse daí. Então, comecem a se habituar com este editor do Forms, porque ele não tem os mesmos recursos que o editor do Windows, tá? O editor que a gente usa para colocar aqui. Opa. Ele insiste em levar isso aqui para lá, eu vou tirar daqui, tá bom. Olha só, o que está escrito nesse enunciado aqui? 4 ao quadrado vezes 10. Então, traduzindo ali para o que a gente está mais habituado, seria isso aqui, ó, 4 ao quadrado vezes 10, mais 8 vezes 30, e tudo isso elevado a meio. Tá? Pessoal, elevado a meio ou elevado a 1/2 é a mesma coisa que raiz quadrada, tá? Isso aqui equivale a isso aqui, tá? Elevado a meio. E aí, o que a gente tem que resolver primeiro? O que está entre parênteses. Do que está entre parênteses, que ordem eu vou seguir? Primeiro, potência. Então, raiz de 16 vezes 10 mais 8 vezes 30. Depois, eu vou resolver os produtos. 160 mais 240. E depois a soma. 400. E aí, por último, raiz de 400 é igual a 20. Ok?
A maioria acertou. Ótimo. O que deve ter confundido vocês? Primeiro isso daqui, tá? Raiz quadrada, x elevado a 1 raiz quadrada, isso é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que, x elevado a meio, tá? Cuidados especiais com a calculadora. A gente vai falar sobre isso na aula experimental, mas já vou dar uma cutucada aqui. Quando vocês usam a calculadora, se você faz assim, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a calculadora vai dizer para você que isso daqui é igual a 19. A calculadora errou? Não, ela não errou. Porque normalmente vocês esquecem de colocar o parênteses. E aí, o que ela faz? Ela extrai a raiz só do primeiro. Para chegar no resultado correto na calculadora, raiz, abre parênteses, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, e aí sim vocês vão ter como resultado 5, tá? Então, muito cuidado ao lidar com a calculadora e com o Excel. Exercício número 8. Quase todo mundo acertou, ótimo. Preço de um produto, 250, vai sofrer um aumento de 20%. 20% de 250 é 50, então o novo preço passa para 300, tá? Então, dei uma revisada depois, quem errou isso aqui. A número 9, o que aconteceu? Ele não assinalou a correta. 6049, tá. Olha só. A número 9 tem um jeito bem fácil da gente resolver, que é o seguinte. E aí a gente já revê também a número anterior, tá? O preço cheio do objeto, o preço original, R$60 mil, corresponde à totalidade, ao preço integral, 100%. Tá? O novo preço, 49 mil, corresponde a um X que eu não sei quanto é. Então, esse X vai ser igual a 49 mil vezes 100 dividido por 60 mil. Tá? E aí, 49 dividido por 60, podem pegar a calculadora. Isso dá 0,8166 vezes 100, que é aproximadamente 81,7%, tá, do preço. Então, o desconto corresponde a quanto? Ao que ficou faltando para cá, que é aproximadamente 18%, a maioria acertou. Legal. Todo mundo cansado? Um pouquinho. Pouquinho? É. Só falta um. Só. Um eu vou fazer do jeito bem ilustrativo. A maioria acertou. Para quem não acertou, pensem no seguinte, ó. Eu tenho uma parede de 3 por 4. E eu quero cobrir essa parede com revestimento de 25 por 25. Legal. Quantos desses revestimentos eu preciso para ter 1 metro quadrado? Olha só. 25 centímetros, eu preciso colocar 1, 2, 3, 4. Porque aqui, ó, 25 mais 25 mais 25 mais 25 dá 100, dá 1 metro, certo? Mesma coisa do outro lado.
eu preciso colocar... Opa! Eu preciso colocar 4 azulejos aqui, para ter também 25, 25, 25, 25. E aí, aqui eu tenho 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado. Quantos azulejos eu preciso para formar 1 metro quadrado? 16. Tá? Quantos metros quadrados eu tenho aqui? Nessa área, essa área aqui é de 3 vezes 4, 12 metros quadrados. Tá? Preciso de 16 azulejos para cada metro quadrado, então eu preciso de 16 vezes 12. Eu preciso de 192 peças de azulejo para cobrir essa parede. Então, é uma maneira de fazer. Poderia ter feito por cálculo de área também, daria no mesmo resultado. Essa forma aqui de pensar, ela é mais comum na área aí da construção civil, né? O jeito de fazer por área sobre área acaba sendo mais comum para o pessoal aí da matemática e da física, mas na construção civil é muito comum pensar em quantas peças eu preciso para chegar no metro quadrado. Tá? Uma outra maneira de fazer, os dois resultados são igualmente bons. Tá? Pessoal, por hoje é só. Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar à vontade. Se a dúvida surgir depois, também pode mandar pergunta pelo chat, tá?